Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, aula 45.1. Ei, garoto, tá acabando, tá acabando! Na aula de hoje, abre o teu caderno, já abriram? Coloca a data lá em cima, a data de hoje, e depois o título da aula. Vai ser O Mundo Multipolar, parte 1. Nós estamos agora nesse processo de globalização, atualidade. Então, na última aula falávamos aí sobre a ascensão do Japão. Hoje eu irei falar sobre a ascensão da China nesse cenário econômico mundial. Tá muito bacana a aula de hoje. Então, segue no quadro, vamos lá. Nós temos aí 2 tópicos apenas. O mundo multipolar, parte 1. Também teremos a parte 2. Aula 45.1. A Guerra Fria chega ao fim. Em 1989, temos a queda de Berlim. Em 1990, começa o processo de globalização. E aí, temos a ascensão da China. Tá bom? Então, vamos lá. Senhores, eu coloquei aí essa imagem onde retrata os blocos, os continentes. Nessa imagem eu tenho os continentes, eu tenho os blocos econômicos, como que esses países se organizam ao longo da história. Vamos lá. O mundo multipolar é uma nova organização geopolítica. Tá entendendo, aluno? O mundo multipolar é uma nova organização geopolítica. De forma que há distintos centros de poder exercendo influência no campo político, no campo econômico e no campo militar. Olha o que você acabou de ouvir, aluno. O mundo multipolar é uma organização geopolítica de forma que existe vários centros de poder, exercendo influência no campo político, no campo econômico e no campo militar. Então hoje, para se travar uma guerra, não é o que eu penso, o que eu acho, eu tenho que consultar os meus parceiros, saber se vale a pena entrar, quais são as razões, uma série de coisas. Vamos lá. Após a queda do regime socialista, diversos países se aproximaram do mundo capitalista, com a finalidade de ingressar nesse sistema e alcançar uma integração no mercado. Vem para mim aqui, vem para mim. Me coloca nessa imagem. Isso, cadê? Estou aqui. Beleza. Nessa lâmina que vocês estão vendo ali, ingressar nesse sistema e alcançar uma integração no mercado. É o que está dizendo aqui. Após a queda do socialismo. O Muro de Berlim vai ser derrubado em 1989. 1990, o socialismo não existe mais. Os países que eram adeptos do socialismo começaram a migrar para o capitalismo, porque viram que o sistema era muito mais eficaz. O socialismo, ele prega uma filosofia e executa outra. Porque é muito fácil, pode aproximar, é muito fácil você pensar em socialismo e executar o capitalismo. Exemplo. Eu sei que você se sensibiliza ao passar pela rua e ver uma pessoa, um mendigo. Antes de ser mendigo, ele é ser humano. Você se sensibiliza com aquela pessoa catando lixo na lixeira, procurando o que comer.
Aí você faz aquela reflexão, nossa, a que ponto o homem ele vai disputar com o cachorro e com o urubu? A migalha que sobra. Não poderia ser assim. Nós temos um país muito rico, porém muito mal administrado. Quem chega no poder, juntamente com o Senado e a Câmara, eles querem saber do bolso deles e não da população. Cria um discurso para dizer que vai melhorar a população, não melhora nada, só faz piorar. Isso desde quando eu sou gente, eu sei disso. Aí é fácil, cara, falar em socialismo, que nós temos que dividir e que não sei o quê, mas ele não faz isso. Como é que eu vou falar sobre socialismo se eu tenho um iPhone? Como é que eu vou falar em socialismo se eu tenho um Aqualange? Eu tenho um All-Star. É tudo símbolo do capitalismo. Isso se chama hipocrisia. O cara que sustenta uma tese, mas faz ao contrário. É hipócrita. É hipócrita. O cara que faz isso. A pessoa que faz isso. O socialismo, todos sabem que não foi para frente. E uma aula, eu já passei para vocês quais são os países socialistas. China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte e Índia. Esses 5 países. Outros estão caminhando, ou outros estão adaptando. O fato é, eu tenho falado isso em sala de aula para os meus alunos presenciais. Se o Brasil fosse muito bem administrado, dava para chegar até o pobre, até as pessoas necessitadas. Mas não. Como é que você defende um salário? Outro dia eu vi uma mulher que vai ganhar 60 mil reais. Para com isso. Vai ver a formação dela. Tudo amparado na política. Um juiz, todo mundo passa pela mão do professor. Todos. Todos. E é uma das áreas mais defasadas. E aí, se fala muito de educação, melhoria disso. Gente, hipocrisia. A prática ela é outra. Mas eu também, eu não vou ficar aqui choramingando, me lastimando, eu vou fazer minha parte, eu vou correr atrás. Quem deveria fazer é que está lá em cima, mas infelizmente não fazem. Eu posso fazer o quê? Eu vou brigar com os caras? Não. Infelizmente. Então, eu li um texto, New Left, a nova esquerda. Como que surgiu a nova esquerda no Brasil? Tem toda uma retórica, desde quando criou-se nas teorias de Karl Marx, de lá para cá, e hoje como é que se avança. Se vocês pesquisarem sobre New Left, nova esquerda, dê uma lida como é que funciona. A roupagem, vocês vão adentrar nas entranhas da... Eu não estou falando de partido, estou falando de grupos que se criou, tá bom? Que tem tudo a ver com o socialismo da União Soviética, deixado por Lenin. Lenin cria, Stalin coloca em prática, Nikita Khrushchev revela a atrocidade do socialismo. E aí perde mais de 1/3 dos seus adeptos. Continua no quadro, vamos lá. Aí, eu tenho aqui o Mikhail Gorbachev, morreu recentemente, e o Ronald Reagan, assinando o armistício, acabando aí com a Guerra Fria. Ok? Assinando o fim da Guerra Fria. Porque só quem morre num conflito como esse é o mais pobre. Político, ele tem segurança até nos dentes dele. O povão não.
infelizmente. Ronald Reagan, o presidente norte-americano, e o Mikhail Gorbachev é o presidente da antiga União Soviética. Gorbachev, quando ele decreta a entrada da Glasnost e da Perestroika, cara, ele vai ser muito criticado. Mas se percebe que não tinha mais como avançar. O único jeito era você mudar de regime, senão ia ficar pior ainda mais para a União Soviética. A Guerra Fria, ela começou a esfriar já durante a década de 80. Precisamente em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o ato simbólico que decretou o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista Estados Unidos e o socialista que era dirigido pela União Soviética. Houve então a reunificação da Alemanha ocidental com oriental. Lembrando que eu também já passei essa aula lá atrás. O Muro de Berlim dividiu a Alemanha oriental da Alemanha ocidental. A Alemanha era uma só. A União Soviética patrocina a construção do Muro de Berlim. Da noite para o dia. As famílias, as pessoas serão separadas. Literalmente. Né? E com isso, em 1989, quando houve a queda simbólica do Muro de Berlim, chegava no último suspiro o regime socialista. Eu acho que vocês até já ouviram na internet alguém colocando aquele post. Post é postagem. Alguém colocando aquele post. Pergunte para o teu professor de história. Quando o Muro de Berlim caiu, as pessoas foram para onde? Para o lado socialista ou capitalista? Claro que foi para o capitalista. Hã? Eu vou explicar daqui a pouco, tem uma imagem que retrata essa minha fala. Os países do bloco socialistas, incluindo aí a União Soviética, passavam por uma grave crise econômica na década de 80. Na verdade é o seguinte, já se chegou no ápice, no máximo dessa crise. Não tinha mais como encarar. A verdade, durante todo o regime, já vinha sentindo isso. Quando chega em 80, bah, já era. Não dava mais. A falta de concorrência, os baixos salários, a falta de concorrência, os baixos salários e a falta de produtos causaram uma grave crise econômica. A falta de democracia também gerou uma grande insatisfação popular. Um governo autoritário. Cada vez mais, quando você observava, o governo criava regras e mais regras e mais regras, enquanto isso o governo se usufruía. Aí a população chega ao momento que não basta acabar. Aí é quando vem aquele post. Pergunta para o teu professor de história. Quando o Muro de Berlim caiu, derrubaram o Muro de Berlim, as pessoas, elas correram para o lado capitalista ou para o lado socialista? Essa é a imagem. Bastou alguém aparecer ali com uma marreta enorme para começar a quebrar o muro. E olha que foi concreto armado, tá, senhores? Concreto armado com ferro ali dentro, ó.
Tinha essa saliência aqui, ó, para você não poder ter fixação, apoio. Isso aí tirava o teu apoio. Observe aí, ó, que o cara tá tirando foto na máquina. Se fosse hoje, hein? O que tinha de vídeos na internet não era poucos. Porque tudo hoje o cara deixa de ajudar o camarada para poder fazer a imagem. Para dizer que ele tem imagens inéditas. Foi o primeiro, não sei o que, furo de reportagem e tal. E aí tem. E aí eles vão se ajudar. Quando um cansar, passa para o outro. Quando o outro cansar, passa para mais outro. E assim vai indo. Até fazer o trabalho completo. No começo da década de 90, o presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, aquele que vocês viram assinando documentos daqui, ó. Mikhail Gorbachev é esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. No começo da década de 90, Mikhail Gorbachev começou a implementar, a trazer, a colocar em prática a Glasnost e a Perestroika. Glasnost, reformas políticas priorizando a liberdade. Perestroika, uma reestruturação da economia. Do jeito que a reestruturação. Do jeito que estava, não poderia continuar. A União Soviética só estava caindo ainda mais para o abismo. Ainda mais, ainda mais. A União Soviética estava pronta para deixar o socialismo rumo à economia de mercado capitalista, com mais abertura política e democrática. Era um regime muito fechado. Isso eu estou falando da antiga União Soviética. A Rússia, que ficou no lugar da União Soviética, ainda é um sistema fechado. Autoritário, inclusive. Você sabia que lá na Rússia era permitido manifestações de LGBTQIA+. Não é permitido. Manifestações nenhuma. Então o governo ele tem esse rigor. Observe aí o barco afundando literalmente. O barco soviético afundando. E o Mikhail Gorbachev estava ali, ó. O barco furado, né? A charge, dá para demonstrar isso. Na década de 90, sem a pressão soviética, os outros países socialistas, como a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, entre outros, também foram implementando mudanças políticas e econômicas no sentido de retorno à democracia e engajamento à economia do mercado. Começaram então a abrir suas portas, suas alfândegas para o consumo fora. E aí começa uma nova malha o mundo multipolar. A década de 90 marcou o fim da Guerra Fria e também a divisão do mundo em dois blocos ideológicos. O temor de uma guerra nuclear e as disputas armamentistas e ideológicas também foram sepultadas. Olha, vejam, aqui o cara não tem apoio. E aqui também em cima não. Então era difícil você tentar pular esse muro. Eu sei que existem também guaritas de metros e metros, existiam guaritas aí. Vamos para a ascensão da China? Vamos ver agora como é que está a economia chinesa? Como é que a China se destacou, se desenvolveu? On the rise. On the rise. A China acaba se disputando aí
como um mercado de grandes promessas. Promessas essas que vai fortalecer Honduras. Honduras é em ascensão, viu? Em ascensão. Significa Honduras. Beleza? Vamos lá então, saber? Olha aí. A variação do PIB dos países. Resultado, então, do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. Já sabe? Vamos lá. Os Estados Unidos têm aí um PIB de 3,3. A China, logo atrás, com 1,7. Aí já tem a Espanha. O Brasil está lá no final da fila. Isso aqui é o infográfico de 2017. A China é o maior fenômeno econômico da história. Nenhum outro país cresceu por 30 anos seguidos, de 80 a 2010. A taxa média de crescimento ao ano é de 12%. Em 2010, ela se tornou a segunda maior economia do mundo. Em 2010, há quem diga que a China hoje é a maior economia do mundo. Hoje. O Produto Interno Bruto, que é o PIB da China, atingiu em valores correntes 12 trilhões de dólares. 12 trilhões de dólares. Ou seja, 82,7 trilhões de yuanes em 2017. Com um crescimento de 6,9%. Fazendo deste país a permanência como a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E aí você vê, China ultrapassa os Estados Unidos. Peso do PIB da China e dos Estados Unidos da economia mundial. Incrível, né? O vermelho é a China e o azul é os Estados Unidos. Então, observe que os americanos vieram perdendo, enquanto os chineses vieram ganhando. Incrível, né? Olha só, da década de 80 para cá eles cresceram. De 80 para cá, os americanos foram se mantendo até 2015, tendo uma baixa aí, ó. E os chineses acabaram ultrapassando eles. Vejam, ranking do PIB. O Brasil, em 2017, o Brasil estava na 41ª colocação. Em 2017, quem era a primeira aí, olha, era a China. Ok? Avançamos. Nos séculos 19 e 20, a China foi ocupada por potências estrangeiras. Em 78, com Deng Xiaoping, estabeleceu a prioridade à educação, acolheu o investimento estrangeiro e permitiu ampla participação do setor privado na economia. Essa é a diferença. Começa a ser notado os detalhes que vai trazer a China para se destacar. A partir de 97, o ensino experimentou forte internacionalização. Em 2007, o relacionamento educacional alcançava 188 países e regiões. Em 2008, 180 mil chineses estudavam fora, 39 mil no ano de 2000.
E aí eu chamo a tua atenção, aluno, para essa imagem. De repente, pode ser uma imagem de uma escola, pode ser uma imagem de um concurso público. Provavelmente deve ser concurso público, lotado no ginásio. Porque de uma escola, aqui são duas cadeiras, ó. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui estão em dois. Estão em dois. Em alguns cantos tem dois. E, assim, pela imagem, você observa, pela imagem, o professor aí deve ser muito respeitado. Como é que os alunos mantêm a atenção? Aí eu acho que tem para mais de 100 pessoas, viu? Incrível, né? Avançamos. No mesmo período, 420 mil frequentaram o curso superior no exterior. As reformas econômicas aumentaram o retorno propiciado pela educação. Futebol, olha aí. Enquanto no futebol o Brasil bate na China de 8-0, na educação a China bate no Brasil de 8-0. Olha só os valores, né? Enquanto se investe muito em escolinha de futebol, disso e daquilo, no Brasil, lá, a educação é levada a sério. Olha aí. Talvez eu possa ter aí um concurso público. Isso aqui realmente é um concurso público, deve ser. Onde eu tenho aqui vários inspetores passando. Mas mesmo assim, são poucos mediante ao quantitativo de alunos que se apresentam aí, ó. Louco, né? O êxito chinês combina múltiplos fatores, sendo eles educação, ciência, tecnologia, economia aberta e orientada pelo mercado. Elevados investimentos em infraestrutura, empreendedorismo e pragmatismo diplomático, para citar os mais relevantes. Essa é a Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Observa que as pessoas vão para carro andam mais de bicicleta e de moto. A reinvenção do mundo. Essa aqui foi uma fonte da revista Veja, de 2006. Com dimensão territorial pouco superior à do Brasil e uma população 7 vezes maior, a China está caminhando para ser um grande império global do século XXI. O mandarim é a língua oficial da China, é utilizada por 94% da população, possui 80 caracteres, dos quais possui 80 mil caracteres, dos quais 7 mil são mais usados. Há mais de 80 dialetos em uso na China. Etnia: 92% dos chineses são da etnia Han. 8% pertence a outras 55 etnias. Na agricultura, apesar apenas de 15% do território chinês se prestar à agricultura, o país ainda é o campeão na produção de arroz, respondendo aí por 35% total mundial. A pirâmide de renda mostra que quase metade dos chineses ainda vive abaixo da linha da pobreza. A população aí, ó, principais população. Aqui tem mais, ó. Ainda a fonte da revista Veja, 2006. As mais populosas cidades chinesas são essas: Xangai,
Tianjin, Pequim, Shenzhen, Shenyang, cidade de população de 2 a 7 milhões. A Grande Muralha da China, ela tem 6.700 quilômetros, é equivalente indo de Salvador, entre a cidade de Salvador a Nova York. Meu Deus do céu, é muito longe. Diz que dá para ver do espaço a muralha. O budismo é a religião com o maior número de seguidores declarado da China, são 15 milhões, e o PIB cresceu muito mais ainda. A população, veja, o meio ambiente, poluição, aqui Xangai, Shenzhen, as principais cidades avançadas, tudo da China. E aí tem a questão tecnológica. A indústria, a educação, tecnologia. Educação, que nos interessa, né? A capital possui uma das 20 melhores universidades do mundo. Pequim. A capital possui uma das 20 melhores universidades do mundo. A Universidade de Pequim. Garoto. Tá pensando o quê? É por isso que ela se torna potência. Uma máquina de produção e consumo. O que a China produz tem relação ao mundo. O que a China consome em relação ao mundo. Aí, ó. Ela produz, então, 95% da tecnologia aqui, ó. MP3, e assim por diante. Consome 5% da carne de porco, 40% das motocicletas e o aço. Ela consome. E o que ela produz daqui, ó. Brinquedos, CDs, DVD, relógio, etc. Aí, ó. A China é uma potência, um dos maiores arranha-céus do mundo também aqui, ó. A China possui 5 dos 10 maiores arranha-céus do mundo. O mais alto dele fica em Xangai. Essa criança aqui, ó. Louco, né? Mercado imobiliário. Alta concentração também. Essa alta concentração acaba trazendo aí, ó. 94% da população chinesa vive concentrada numa área que corresponde a 40% do território. Louco, né? O maior prédio do mundo tem 508 metros, que é o maior do mundo, e tem também o quarto maior do mundo, 421 metros. Louco. Mas é a China, certinho? Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre a ascensão da China na economia, no cenário mundial. E também falamos sobre o fim do socialismo. E agora eu vou te deixar, mas daqui a pouco eu estou voltando para fazer aquela revisão de 5 minutos, tá bom? Não sai daí, é rapidinho.